Olá, turma do nono ano. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai montar esse equipamento aqui, ó, bem simples de fazer, né? Para que é que serve esse aparelhozinho aqui? Para a gente medir a altura de objetos, tá? A altura desses objetos muito alto, onde é quase que inviável a gente subir. Por exemplo, se eu for medir a altura da torre da igreja, ou a altura de uma palmeira qualquer, dessas palmeiras que tem aqui muito grande, essas palmeiras que chamam palmeira real. Tipo essas que tem aí de frente à prefeitura antiga, lá no salão do padre e na escola do Dr. Romão Sampaio. Como é que eu faço para medir? Eu utilizo esse pequeno instrumento aqui, onde eu vou utilizar uma folha de papel, né? Um transferidor, uma fita, um pedacinho de fio e um pezinho qualquer. Nesse caso aqui eu utilizei a chave. Então, vamos ver como é que se monta. Olá pessoal, vamos lá para montar o instrumento para a gente medir a altura dos objetos. Precisar de um compasso simples, né? Porque é para medir o ângulo, né? Compasso. Uma tesoura qualquer. Uma fita adesiva, simples, qualquer fita adesiva, a cor aí não importa. Um fio, né? Essa linha pode ser qualquer linha, desde que ela seja assim um pouquinho mais grossa para você facilitar na hora de você ver o ângulo. Um pesozinho qualquer, eu peguei uma chave velha aqui que eu tinha, que não funciona mais, para ela formar como um peso, para esticar essa linha, beleza? E uma folha de papel, tá? Então, vamos montar. Pessoal, vamos lá para a montagem do nosso equipamento, né? Então você vai pegar a linha, né, que eu falei, você vai colocar nesse furo, tá? De maneira que a linha fique nesse lado aqui, ó, dos valores, tá? Porque se for do outro lado não vai ter graça, né? Então aqui eu vou dar vários nós para ele não sair. Se você por acaso tiver em casa daquele desses que não tem um furo, né? Você pode tá furando, né? Ou simplesmente amarrando. Eu vou verificar aqui, ó, você verifica se não vai sair, né, ó, não saiu, que eu vou cortar o excesso, só por questão de estética, tá, ó, você viu aqui. Agora o que é que eu lembro do peso que eu falei? Pode ser qualquer coisa, um prego, um parafuso, qualquer coisa que vá formar peso, tá? Vou cortar aqui um pouco do excesso também, vou colocar aqui. Aqui é simplesmente dar um ou dois nós para ficar seguro. Como sempre aqui, cortar um pouco do excesso. Pronto, então aqui a gente já tem, né, nossa primeira parte pronta, né? Ó. Então o peso da chave é justamente para isso, para quando você inclinar, ele também inclinar, ó. Tá vendo? Agora a gente vai para a segunda parte. Uma folha de papel qualquer. Você pode utilizar, eu já vi algumas pessoas montando isso aqui com o canudo, mas eu prefiro a folha de papel, porque eu vou dobrar dessa maneira, enrolar na verdade, ó, de maneira que ele fique parecendo um cone, tá, ó, um cone. Por que o cone? Porque a gente vai ver rapidinho. Pega aqui a fita, prende aqui, para ele não desenrolar. Pequeno pedacinho. Ó, você vê que de um lado ficou um furo pequeno e do outro um furo maior. Esse furo maior aqui, a gente vai cortar ele reto. Ó, ficou um cone. Pra quê? Pra gente colocar o olho aqui e ver aqui. Então, quanto menor for esse furo, orifício aqui, melhor vai ser a questão da visualização, ok? Então, agora, a gente vai só grudar. Então, pessoal, vamos aqui para a montagem, tá? Você vai colocar o cone desse lado aqui do compasso, né? De maneira que fique do outro lado da linha aqui, ó, que é que vai, não pode ter interferência nela, que ela é quem vai medir o nosso ângulo, tá? Então, eu vou fixar o cone com fita adesiva. Então, aqui, vou fixar ele, tá?
Lembrando que depois você pode colocar fitas adesivas, mas você vai colar aqui a sua maneira, o melhor que ficar, ó, tá vendo aqui, ó, já ficou bem firme, tá? E está pronto o nosso equipamento para a gente medir a altura de qualquer objeto, tá? A gente vai, daqui a pouco, vai mostrar como é que faz essa medição. Olha só, aqui ó, se eu inclinar para baixo, ó, o ângulo vai medir, ó. Eu estou em 90, o ângulo reto. Se eu inclinar aqui, ó, na horizontal, ele vai medindo o ângulo, de acordo com o que eu for inclinando, ó. Tanto faz para cima ou para baixo, tá? Então o objetivo dele é medir esse ângulo, tá certo? Só agora vamos colocar na prática o que a gente construiu, tá? O nosso equipamento lá. Então primeiro a gente precisa de uma fita métrica. Se você não tiver uma fita métrica, você pode estar pegando qualquer material que você saiba a medida, né? Pode ser um cabo de vassoura, você vai medir com a régua, ver o tamanho e vai fazer essa distância de um determinado ponto. Hoje a gente vai medir essa palmeira aqui, ó. Essa palmeira aqui que fica de frente à prefeitura antiga, né? Então a gente vai descobrir qual é a altura aproximadamente dessa palmeira, tá? Sem eu ter que subir. Eu vou utilizar apenas a fita métrica, eu vou medir a distância dela a um determinado ponto, aonde eu vou utilizar o material que a gente construiu, ok? Então vamos lá. Pessoal, vamos lá com a fita métrica. A gente vai medir a distância razoável, né? Eu vou medir 15 metros, tá? Para facilitar, porque 10 metros devido à altura da palmeira, eu acredito que não vai ficar muito legal. Vamos medir 15 metros, tá? Então, vamos esticar aqui a fita métrica. Alguém tem que fixar tem que ser do início aqui do objeto que você deseja medir a altura, né? Então aqui, ó, meu filho aqui vai segurar a fita métrica colada na palmeira, né? Colada na palmeira, a fita, e eu vou esticar. Pronto, pessoal, olha só, aqui está, ó, até onde eu estou aqui, ó, a fita esticada até lá na palmeiras, ó. Na palmeira ela mede 15 metros, tá? Então aqui, até aqui. Então nesse ponto aqui a gente vai utilizar o material que a gente construiu, ok? Bora, pessoal, aqui, ó, lembrando que aqui onde eu estou, até a palmeira lá, eu escolhi a mais alta, né? Ela mede 15 metros, tá? Então até lá é 15 metros. Aqui eu vou estar usando meu aparelho. Lembra do que a gente fez? O conezinho, o lado mais fino virado para ela, que é para uma melhor precisão. Porque se eu fizer o contrário, ela vai pegar um espaço muito grande. Então quanto menor for esse furo aqui, melhor vai ser a precisão. Lembrando que vai ter uma aproximadamente. A chave aqui, ó, quando ela está reta, tá a 90 graus, tá vendo? Ou seja, aqui ela não está medindo nenhuma altura, né? É um ângulo raso, né? Tá no ângulo raso. Então quando eu for aumentando aqui, ó, e olhando até o alto da palmeira, eu vou ter a altura dela. Então vamos lá. Olhando para a palmeira. Pronto, aqui eu quero até o valor lá onde ela começa a sair folhas, né? Porque depois das folhas, tá? Então aqui, olha só, vocês podem observar aqui, ó, que o ângulo aqui, ó, com um pezinho aqui da linha, ó, com um pezinho aqui da linha, ela deu exatamente o ângulo de inclinação. Então você espera ela parar, né, de movimentar, aí você vai e fixa ela aqui, né, para você tirar, ó. Então ela ficou aqui no 50, exatamente no 50. Então vamos contar, ó, 10, 20, 30, 40, tá? Então o ângulo de inclinação de onde eu estou até o alto da palmeira, vou ter um ângulo de 40 graus, tá? Então
usando o seno ou o cosseno, a gente vai descobrir a real altura ou a altura aproximada dessa palmeira, usando esse pequeno equipamento aqui, ó. A gente montou bem simples, tá? Custo quase que zero, tá? Lembrando que com isso também a gente consegue, da mesma maneira, como eu medi a distância da palmeira até onde eu estou, eu também poderia medir a altura de um objeto lá no final e descobrir a distância até o objeto. Seria usar para quê? Se eu fosse medir, por exemplo, o diâmetro de um açude, eu não vou ter que atravessar, não é que eu vou atravessar no meio desse açude, então colocaria lá do outro lado da margem um objeto com a altura que eu conheço e faço esse mesmo procedimento, só que eu vou achar o valor da altura e não do comprimento, tá? Da distância. Então depois eu ia fazer o seno e o cosseno e achar a distância até o ponto lá que eu conheço a altura, tá? Então a gente pode usar das duas maneiras, tanto para descobrir a altura como para descobrir a distância, ok? Então agora vamos para o cálculo, sabendo que a distância entre eu e a palmeiras é de 15 metros e o ângulo é de 40 graus, vamos agora fazer o cálculo para descobrir a altura da palmeira. Pessoal, dando continuidade à nossa aula que a gente mostrou com o nosso equipamento que a gente montou, né? O exemplo lá ficou parecido com esse exemplo que está aqui, ó, a palmeira, o observador, no caso eu, né? A gente não pode esquecer de um detalhe, da minha altura, tá? Porque essa altura no final eu tenho que somar, porque a altura que eu estou medindo, olha só, é como se eu tivesse a uma certa altura já da palmeira. Então a gente, no equipamento que a gente fez, ele só vai medir a altura de onde a gente colocou ele para cima, tá? Então a gente não pode esquecer da altura do observador, né? E no caso a altura desse observador é 1,70 m, né? A distância entre o observador e a palmeira, como a gente viu lá, é de 15 metros, né? E o ângulo formado foi de 40, né? E temos aqui o quê? Um triângulo retângulo, né? Onde eu tenho aqui a hipotenusa, aqui a distância entre o observador e a palmeira vai ser um cateto, a altura, aqui no caso, a palmeira vai ser outro cateto, então eu vou utilizar desses dados que eu já tenho, ângulo e medida de uma distância, para eu fazer algumas atribuições. Vamos lá. Vamos ver se dá para fazer o seno. Seno de alfa, né? Eu vou falar em relação a esse ângulo, vai ser igual a altura, né? Que é o cateto oposto, né? Vai ser a altura lá sobre a hipotenusa. Olha só, a altura e a hipotenusa, a gente não tem nenhum desses dados. Vamos para o cosseno. Cosseno de alfa. Se o seno é o cateto oposto, o cosseno vai ser o cateto adjacente. Então vai ser o D sobre a hipotenusa, não é isso? E ainda temos outra. Porém, se eu fizer o cosseno, olha só, eu tenho a distância aqui, mas eu não vou ter a altura, que é o meu objetivo. Então, o cosseno também não dá para ser utilizado. Nesse exemplo agora, viu? Então, vamos para tangente. Tangente de alfa vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, a tangente vai ser cateto oposto sobre adjacente, vai ser igual a A sobre D. Olha só, quem é o A? A altura. E quem é o D? A distância. Pronto, então a gente já sabe que vai utilizar a tangente. Aí como é que fica aqui? Tangente de alfa, mas esse alfa vai ser, no caso, a gente vai substituir por 40. Então vai ficar, eu vou trocar de pincel para facilitar. Vai ficar tangente de 40 graus é igual a A, que vai ser a altura, sobre a distância. Mas quanto é a distância? 15 metros. Ó. Mas o tangente aqui é 40. Aí, pessoal, a gente tem que ir lá na tabela, porque se fosse o ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60, a gente teria que fazer a tabelinha. Nesse caso do 40, se for numa questão de SPAES ou numa questão de faculdade vestibular, vem o valor, tá?
E o valor da tangente de 40, tangente, eu vou colocar aqui no lugarzinho, ó. Tangente de 40 é igual a 0,8, vou colocar com duas casas decimal, 839. Então, a tangente de 40 graus é igual a 0,839. Pode ser só com duas casas, mas com três casas fica mais próximo. Então, vamos substituir aqui. Tangente de 40 vale quanto? 0,839, que é igual a A, que é a altura, sobre a distância, que vale 15. Como o 15 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Em alguns lugares você vai ver regra de 3, mas é a mesma coisa. Você vai passar o 15 que está dividindo, vai passar multiplicando. Vai ficar 0,839 vezes 15, que é igual a A, tá? Esse número aqui, você vai multiplicar direto. Vai ficar 15 vezes 0,839 vai dar igual a 12, aproximadamente a altura vai ser igual a 12,60, tá? Olha só, 12,60 é a altura daqui, então, aqui, 12,60 é a altura do meu olho, quer dizer, do ponto que eu observei até essa altura da palmeira. Lembra que na palmeira eu não coloquei até na folha, eu coloquei até onde nascia a primeira folha. Então, 12 metros e 60. Para a altura real dessa palmeira, a gente vai somar com a altura do observador. Vai ficar o quê? 12,60 mais 1,70. Então, 0. Aqui vai ser 13 a 1, 3, 4, né? E 1. Vírgula aqui. Então, a altura dessa palmeira, a altura da palmeira, ela vai valer 14 metros e 30 centímetros, aproximadamente. Vou colocar aqui o símbolo de aproximadamente. Então, nossa palmeira, ela é a palmeira da prefeitura mais alta, ela mede aproximadamente 14 metros e 30 centímetros, tá? A gente descobriu como? O ângulo, né, que a gente viu, mediu a distância dela até o observador, viu que tem um ângulo, e fez aqui as comparações de seno, cosseno e tangente. A gente viu que para esse problema eu vou utilizar a tangente, tá? Depois, se eu quiser saber o valor da hipotenusa aqui, eu fazia seno ou cosseno, porque eu já tenho a medida dos dois catetos, tá? Então, vai ter outras atividades relacionadas ao tema, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo.